Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de comédia dramática de 2022, chamado Triângulo da Tristeza. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com um apresentador entrevistando modelos à espera da sua vez em um teste. Ele pergunta sobre o que significa ser um modelo, e alguém responde que se trata de boa aparência e esforço. O apresentador logo entrevista Carl e pergunta se esse casting é para uma marca rabugenta ou decente. Como Carl não consegue entender a sua pergunta, o apresentador explica que as marcas legais são baratas e as rabugentas são caras, pois elas olham para os seus consumidores com desprezo. Enquanto agarra seu portfólio, Carl responde orgulhosamente que se trata de uma marca rabugenta. É quando o apresentador o incita a mostrar o seu olhar rabugento para a câmera. Com o apresentador os dirigindo, os outros modelos se juntam a Carl para alternar entre expressões sorridentes e rabugentas, sem se importar como o apresentador está fazendo marionetes com eles. Finalmente é a vez de Carl fazer o seu teste. Depois que o painel examina seu portfólio, eles lhe pedem para realizar um desfile de passarela. Insatisfeito com a sua performance, um dos juízes o ensina a pensar em uma melodia que ele gosta e andar no ritmo. O juiz também lhe diz para relaxar o seu triângulo da tristeza, que é a área entre as sobrancelhas. Depois disso, Carl deixa a sala de audição, inseguro de como foi a sua audição. Em um desfile de moda, os organizadores continuam misturando os convidados. Carl, que inicialmente está sentado no banco da frente, é deixado de pé até que ele eventualmente se move para trás. Quando o evento começa, a tela de fundo pisca a frase "Todo mundo é igual". Enquanto a linda namorada de Carl, Yaya, uma modelo influenciadora, está no palco, aproveitando os holofotes e aplausos. Uma noite, o casal sai para um jantar extravagante. Yaya faz a sua maquiagem quando o garçom traz a conta. Em seguida, ela verifica o seu telefone, deixando o Carl com a conta para que ele pague por tudo. Ao sorrir com aquele doce sorriso, Yaya está aproveitando visivelmente a noite, mas o seu namorado não está. Carl reclama que ela não lhe dá outra escolha senão pagar por tudo, quando ela agradece imediatamente por isso. Surpresa com a sua reação, Yaya sugere sarcasticamente dividir a conta e pergunta a Carl quanto ela precisa pagar. Carl esclarece que ele não quer dizer isso, mas a lembra que ela prometeu ontem à noite pagar pela comida de hoje. Em sua defesa, Yaya assumiu que Carl pagaria porque ele pegou a conta. Obviamente, o namorado dela fez isso, porque a conta estava na mesa há algum tempo, mas ela a ignorou. Yaya explica que ela não viu a conta, mas Carl acredita que isso é apenas uma desculpa. Ofendida, Yaya tenta sair, mas Carl a detém. Isto atrai a atenção dos outros clientes. Yaya insiste então, magoada, em usar o seu cartão, o que faz o seu namorado se sentir mal. Carl tenta impedi-la, mas a sua namorada chateada está determinada. Entretanto, embaraçosamente, o cartão de Yaya não passa. Então, Carl ainda paga a conta toda no final. No caminho para casa, o rapaz fala contra a sensibilidade de discutir dinheiro em um relacionamento, perguntando à namorada se é por causa dos papéis de gênero ligados a eles. Cansada, Yaya admite que acha pouco sensato falar sobre dinheiro naquele momento. Ele argumenta que quer que eles sejam como melhores amigos, onde possam ser atenciosos e generosos um com o outro. Ele quer que eles sejam iguais, mas a sua namorada não gosta da ideia de dormir com o seu melhor amigo. Depois que ela sai, Carl fica sem palavras, então o motorista o encoraja a lutar por ela se ele realmente a ama. Caso contrário, ele será o seu escravo. Seguindo seu conselho, Carl se junta a Yaya no elevador e se recusa a sair até que eles resolvam o seu problema. Ele se esforça para fazer Yaya entender que mesmo que às vezes ele goste de pagar pelos seus encontros, às vezes ele se sente usado. Ainda assim, Yaya o leva mal e conta as coisas que fez por ele, inclusive convidá-lo para jantar e deixá-lo ficar em seu hotel. Carl ressalta que foi ele quem pagou pelo jantar, então Yaya insiste em devolver cada centavo. Carl não acredita nela porque Yaya pegou o troco de 50 euros em vez de dar a ele. Como resposta, Yaya enfia os 50 euros em seu peito. Sua ação o insulta e ele começa a gritar com ela. Então o casal decide passar um tempo separado. Naquela noite, Yaya aparece e confessa a Carl que é muito manipuladora, e na maioria das vezes ela nem percebe que está fazendo isso. Embora Yaya ganhe mais dinheiro, ela admite ignorar intencionalmente as contas no restaurante,
porque precisa saber se o homem com quem ela está pode cuidar dela. Ela não poderá trabalhar se ficar grávida, e sua única saída é ser a esposa troféu de alguém. Então Carl percebe que para Yaya, o relacionamento deles não é nada mais que um negócio para aumentar os seus seguidores nas mídias sociais. Como influenciadora, seu relacionamento público gera renda para Yaya e, de alguma forma, ambos se contentam com esta configuração por enquanto. Eles gostam um do outro de qualquer forma, e isso é bom para o negócio. Ainda assim, Carl afirma que pode fazer com que Yaya realmente se apaixone por ele, e ela sorri para isso. Um dia, o casal é convidado para um cruzeiro de luxo para promovê-lo nas mídias sociais. A chefe de pessoal, Paula, exige que a sua equipe atenda a todos os pedidos dos convidados, por mais absurdos que pareçam, para que possam receber uma gorjeta generosa. No convés traseiro, Carl está ajudando Yaya a tirar fotos, quando um membro masculino da tripulação de repente tira o seu uniforme na frente deles. Carl fica com ciúmes quando vê Yaya sorrindo para o cara musculoso. Ela acha que não há nada de errado nisso, mas Carl fica na defensiva, apesar de negar sentir ciúmes. Mais tarde, ele se aproxima de Paula para reclamar sobre o tripulante. Carl então pede para checar os seus anéis de noivado, e Paula lhe mostra um anel de ouro de 24 quilates. Entretanto, ao saber que ele custa 28 mil euros, Carl tenta se acalmar. Em seguida, Paula chama o capitão para o exercício de segurança, mas ele se recusa a sair do seu quarto, dizendo que está doente. Na sala de jantar, um oligarca russo, Dmitry, sua esposa Vera e sua namorada Ludmila se sentam à mesa com Yaya e Carl. Dmitry nota Yaya empurrando a sua massa para o lado depois de tirar fotos, então seu namorado explica que é só para conteúdo, já que ela é uma influenciadora. O empresário russo se interessa quando Carl compartilha que, por ser uma influenciadora, eles ganham dinheiro ou coisas grátis, incluindo os ingressos para o cruzeiro. Dmitry então compartilha que ele vende fertilizantes agrícolas para o seu negócio, dizendo que era o único CEO de um conglomerado agrícola no início dos anos 80 na Europa Oriental. Ele divaga sobre o seu negócio, forçando Yaya e Carl a ouvi-lo. Na outra mesa, um casal de idosos, Clementine e Winston, se sentam ao lado de Therese, uma mulher deficiente. O casal continua repetindo a sua introdução, mas Therese não responde até que seu marido explique que a sua esposa teve um derrame, causando a sua deficiência de fala. Mais tarde, Carl fica surpreso ao ver o membro da tripulação do convés saindo. Ele se sente culpado ao perceber que o homem pode ter sido demitido por causa da sua reclamação. Naquela noite, Dmitry notou um homem desacompanhado, Jarmo, de olho em cada mulher que passava. Ele diz a Carl que acha que este homem está caçando mulheres. Eles estão debochando dele até que Jarmo se aproxima das suas namoradas. Carl perde seu sorriso quando Yaya concorda em tirar uma foto do desconhecido. Ludmila, de repente, convida Jarmo para tirar uma foto com elas, e o gesto das mulheres move o homem solitário. Então ele se oferece para comprar relógios Rolex, confessando que é rico. Enquanto isso, Paula verifica o capitão para marcar um jantar, mas ele se recusa a discutir o assunto, e ela insiste que eles devem conversar. Ela diz que qualquer noite está bem, exceto quinta-feira, já que há uma tempestade. Então ele escuta mal e concorda em realizar o jantar do capitão na quinta-feira, apesar dos protestos de Paula. Logo, Dmitry fica cansado de ver a sua namorada flertando com outra pessoa, então ele leva Ludmila embora. Sozinha no bar, Yaya convida o desconhecido para dançar, mas ele se recusa. Carl tenta ignorar isso, então ele vai para a cama, deixando a sua namorada sozinha. No dia seguinte, alguns convidados estão aproveitando o ar fresco no convés. Vera está na piscina, dizendo a uma senhora chamada Alicia que a maioria das pessoas se arrepende de ter jogado fora suas vidas em empregos estúpidos e inúteis. Vera acrescenta que o fato de nascer rica faz com que ela questione a injustiça da vida, dizendo que todos são iguais. Então ela insiste com Alicia em trocar com ela, para que o pessoal possa desfrutar da piscina. Alicia tenta recusar, já que eles têm muito o que fazer, mas acaba cumprindo as exigências da mulher. De repente, Vera ordena que todo o pessoal vá dar um mergulho, mas Paula fica toda irritada com isso, porque eles estão ocupados preparando o jantar do capitão. Ela pede ao vice-capitão para dissuadir Vera, que quer usar o escorregador, que levará uma eternidade para ser instalado. No entanto, o vice-capitão se recusa, porque são os russos ricos e loucos que estão pedindo. Paula pergunta ao capitão sobre isso, mas ele não está respondendo do seu quarto novamente.
No final, Paula permite que a tripulação ocupada aproveite o oceano, de modo que todos eles se enfileiram para deslizar na água. À noite, o capitão Thomas, que acaba de ficar sóbrio, tenta manter uma cara séria quando os convidados chegam para o jantar luxuoso do capitão. Carl e Yaya estão sentados com Clementine e Winston, que revelam que eles fabricam granadas de mão. O jantar não está indo bem, pois eles são apanhados por uma forte tempestade. Vários convidados começam a se sentir enjoados por causa do pesado balanço do navio, enquanto outros tropeçam ao tentar sair do refeitório. Enquanto todos os outros se retiram para os seus respectivos quartos, Thomas e Dimitri desfrutam de outra bebida e discutem sobre socialismo e capitalismo. O barco luta na tempestade e vários convidados sofrem ferimentos, mas continuam seu debate sobre o intercomunicador para que todos possam ouvir. Outros usam coletes salva-vidas para se segurar, enquanto a equipe de limpeza ainda está limpando a bagunça no refeitório. Thomas comenta sobre o intercomunicador que o comportamento ganancioso de Dimitri é o resultado da sua hierarquia financeira. Ele está nadando em abundância, enquanto o resto do mundo se afoga na miséria, o que Thomas considera injusto. Ainda assim, ele acredita que o russo tem um bom coração em algum lugar. Finalmente, o vice-capitão exige que ele pare de dizer tais coisas para que seus convidados os ouçam. Apesar disso, Tomás continua dizendo que as pessoas justificam o que fazem, assim os ricos se tornam filantropos para curar a sua consciência de não pagar os seus impostos e contribuir para a sociedade. Para fazê-lo parar, Paula tenta desligar o interfone, mas acaba encurtando os circuitos, assim o navio perde energia. No dia seguinte, piratas atacam o navio e jogam uma granada de mão que Clementine e Winston pegam. Quando o navio explode, o casal é o primeiro a morrer com seu próprio produto. Com isso, os piratas invadem o cruzeiro de luxo. Horas depois, Carl, Yaya, Dimitri, Paula e Jarmo conseguem escapar e agora estão encalhados numa ilha. Um membro da tripulação, Nelson, logo empurra um barco de borracha com Therese a bordo para a costa. No entanto, Dimitri desconfia de Nelson, pois nunca o viu no cruzeiro antes. Nelson explica que estava sempre na sala de máquinas e estava dormindo na hora da explosão. A primeira noite na ilha é um horror. Eles ouvem uivos, mas está muito escuro para ver de onde eles vêm. Com medo, eles correm de volta para a costa para passar a noite lá, mas esquecem Teresa. Na manhã seguinte, todos ficam entusiasmados quando veem um barco salva-vidas. Abigail, uma tripulante, é a única sobrevivente lá dentro, e Paula imediatamente ordena que ela traga as bebidas e comida para o convidado. Enquanto os outros descansam, Abigail trabalha duro para pegar peixe para o jantar. Ela captura um polvo, mas ninguém sabe como limpá-lo ou fazer uma fogueira, deixando a senhora da limpeza para fazer tudo sozinha novamente. Todos finalmente conseguem um jantar decente naquela noite graças a ela, mas Paula se opõe quando ela decide comer metade da comida que cozinhou. Paula lembra que ela é apenas uma funcionária e deve servir os convidados. No entanto, Abigail insiste em assumir o comando. Ela pode ser uma faxineira, mas na ilha ela é a capitã, já que é a única com habilidades de sobrevivência para mantê-los vivos. Para o seu primeiro comando, Abigail aconselha os homens a dormirem lá fora para ficar de olho no fogo e em Therese enquanto as meninas dormem no bote salva-vidas. Ainda assim, Dimitri e Jarmo se aproveitam da sua riqueza, trocando seus relógios caros por um lugar no barco. Enquanto isso, Nelson e Carl acham um pacote de pretzel dentro da bolsa que Abigail deixou. Eles pretendiam levar um para cada um, mas como não estão satisfeitos com o seu jantar, acabam consumindo a mochila inteira. No dia seguinte, Dimitri acorda e encontra o corpo da sua esposa na praia, e apesar de estar de luto, ele ainda faz questão de pegar as joias que ela está usando. Enquanto isso, Abigail confronta Nelson e Carl sobre o pacote de pretzels desaparecido. Os meninos negam imediatamente ter levado, mas ela vê a mentira deles quando vê o pacote vazio no chão. Como punição, o autoproclamado capitão ordena aos meninos que não comam uma parte da comida. Os papéis se inverteram na ilha, com Abigail assumindo a liderança. Naquela noite, todos comem o peixe que Abigail pegou, com exceção de Nelson e Carl. Enquanto come silenciosamente, Yaya nota Carl e Abigail olhando um para o outro, e sentindo ciúmes, ela sai. Após a saída de Yaya, Abigail pede a Paula para vigiar o fogo esta noite. Ela então convida Carl para dormir com ela no barco salva-vidas, chocando a todos. Eles sabem o que Abigail está fazendo, mas ninguém ousa dizer uma palavra. Antes de entrar,
Cal suborna Yaya com um pacote de pretzel de Abigail para pedir conselho sobre como lidar com a outra mulher. Yaya grita de ciúmes, mas não há muito que ela possa fazer. Desde então, Cal tem dormido com Abigail dentro do bote salva-vidas todas as noites. O rapaz vem correndo sempre que ela apita para convocá-lo e ao mesmo tempo consegue mais comida que compartilha com a sua namorada. Embora eles não admitam ou discutam a sua intimidade em público, todos os outros estão cientes do que está acontecendo, e isso acaba se tornando tema de piadas para os homens. Os dias passam e os homens estão aprendendo a caçar. Eles conseguem pegar um burro, mas não conseguem matá-lo de uma só vez. Desesperados, eles batem repetidamente no pobre animal, enquanto escutam o seu lamento agudo antes de finalmente matá-lo. Cal e Abigail passam outra noite juntos. No entanto, o jovem se preocupa com o fato de que todos não estão felizes com o que estão fazendo. Cal admite que a situação está se tornando insuportável para ele, então Abigail sugere que eles lhe digam a verdade. O jovem diz que só porque ela está disposta não significa que todos vão aceitar. Abigail fica ofendida com as suas palavras, dizendo que, dado todo o trabalho que ela teve para que eles sobrevivessem, ela merece ter alguns privilégios. Para corrigir a situação, Cal sugere agir como um casal de verdade diante de todos. Ele até está disposto a conversar com Yaya ou a terminar com ela se Abigail quiser. Abigail se recusa a se meter entre o jovem casal, dizendo que a decisão deveria ser de Cal. Na manhã seguinte, Yaya os acorda para pedir emprestada a mochila de Abigail. Ela quer caminhar na montanha para ver se consegue encontrar alguma coisa, e Abigail se voluntaria para acompanhá-la, pois será perigoso para ela ir sozinha. Enquanto caminha, Yaya reconhece tudo o que Abigail está fazendo na ilha, inclusive domesticar os velhos macho-alfa. Ambas riem da menção a estes homens. No acampamento, Therese se surpreende ao encontrar um vendedor da praia local. Infelizmente, ninguém mais está com ela, então ela não consegue se comunicar com ele por causa da sua deficiência. A vendedora fica estranha e sai, então ela tenta gritar desesperada. Enquanto isso, Abigail e Yaya alcançaram do outro lado da ilha. Yaya fica extasiada quando descobre um elevador e percebe que elas ficaram encalhadas perto de um resort de luxo. Enquanto Yaya está entusiasmada para entrar, Abigail hesita. Ela pede a Yaya para esperar por ela enquanto ela se alivia. Entretanto, ela apenas finge fazer isso enquanto seu olhar mortal permanece sobre Yaya, que não tem ideia do perigo que se esconde atrás dela. Enquanto Yaya está virada para longe, Abigail pega uma grande pedra e caminha lentamente em sua direção. Ela está determinada a matar Yaya para que ninguém saiba sobre o elevador. Assim que ela está prestes a bater na cabeça de Yaya, a garota de repente lhe oferece um emprego como assistente para agradecê-la por seus esforços. Isto faz com que Abigail hesite. E em outro lugar, Cal corre freneticamente para a floresta, ignorando os cortes dos espinhos enquanto procura desesperadamente as duas mulheres. A tragédia vira suas vidas de cabeça para baixo, mas para alguém como Abigail, que sempre esteve do lado negativo da vida, foi sua oportunidade de manter o poder e ninguém pode censurá-la se ela quiser agarrar essa oportunidade com mais força. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.